A experiência de atendimento público 6x1 sendo introvertido. Paz, será que eu vou me identificar com esse vídeo? Uma coisa que tá em alta há um tempo já no YouTube são os vídeos de relatos da CLT. São várias pessoas compartilhando suas experiências de Já vi muitos, já vi muitos. Pra caralho, inclusive. como foi, Pra ver se o jeito que eles trabalharam foi parecido com o meu. De fato, teve muitos relatos parecidos com o meu. na sua maioria, trabalhar em supermercados ou outros lugares parecidos que não são muito favoráveis para se trabalhar. Eu mesmo sempre curti ver esse estilo de vídeo porque no dia a dia a gente sempre vê as pessoas trabalhando em vários locais e a gente não faz nem ideia de como realmente é a rotina daquele emprego por trás das cortinas, né? Trabalhar em mercado é uma desgraça. Vou logo falar aqui. É horrível, mano. Uma das piores experiências que tem. Ou se não a pior. Compartilhar um pouco com vocês como foi a minha experiência trabalhando com atendimento ao público no meu primeiro emprego e especificamente um pet shop de uma rede que é até Pet grande aqui shop. na minha cidade. Bom, vamos lá. Tudo começou em Ah, 2021. não é mercado, é pet shop. Mas vamos lá, né? Nessa O cara é introvertido, já é um ponto a se discutir, né? Que quem é introvertido só se fode nesses trabalhos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito quieta. Fazia meu trabalho lá e tal, ia pra casa, pegava o pagamento e ia pra casa. É uma desgraça o cara ser introvertido nesses ambientes. Porque o cara tem que ficar falando com o cliente, ficar falando com essa pessoa e tal. época eu tinha acabado de me formar na escola e a gente tava um pouco no alto da E quem é introvertido e não gosta muito de conversar com pessoas, sabe que é uma desgraça. É meio que um desafio. pandemia ainda. E eu sendo um jovem que não sabia muito bem o que queria fazer da vida ainda, eu decidi tirar uns meses depois da escola para descansar, né? No caso, vagabundar. Porque No caso, faltavam 8 meses pra mim fazer 18 anos também. Ah, 2020 em si foi um ano bem ruim pra mim, então eu tava meio que assim descansando a cabeça. E lá pro finalzinho de agosto do mesmo ano, eu fiz a entrevista pro meu primeiro emprego, que seria nesse tal pet shop. porra, quando eu terminei a escola. Quando foi uns 2 meses depois, eu entrei pra trabalhar de verdade, né? Trabalhar todos os dias. Porque antes eu trabalhava só um dia no mercado, porque eu tinha que ir pra escola e tal. Trabalhava na sexta. No terceiro ano do ensino médio, eu não fui nenhuma vez na sexta-feira para as aulas que eu tinha que trabalhar, né? Pagar as coisas aqui do computador e tal. E as outras coisas também de fora. Só foi uma vez só, que foi para fazer a recuperação, bem no finalzinho do ano. Aí, depois de 2 meses, ficando em casa e tal, eu decidi trabalhar, né? Foi uma merda. Eu juntei uma grana, comprei esse guarda-roupa maravilhoso. Cadê? Ali, ó. Comprei esse guarda-roupa maravilhoso. Ainda tô pagando ele. E o gerente na época, ele era amigo da minha prima, que foi quem me indicou pra trabalhar lá. Então não teve muito segredo pra entrar, eles só queriam saber o que eu fazia da vida. Dormi o dia todo. É basicamente isso. Falava assim: o que, que você faz da vida? Eu dormi o dia todo. Não precisava de muita coisa pra entrar também, porque eles queriam alguém novo mesmo. E é até engraçado pensar, porque nessa época eu tinha até chegado a entregar currículo pra vários locais, né? E principalmente mercados, e graças a Deus nenhum me chamou, porque depois de ver tanto relato do pessoal reclamando É, meu de como é a parceiro. exploração de trampar em mercado É. grande, né? Eu nessa época com certeza ia ser só mais um explorador. Ele já tava ciente de que mercado é uma desgraça. E ainda bem que ele não foi chamado. Eu fui porque eu já tinha o trabalho, né? Aí eu falei: não, vou de segunda a sexta agora. Mas ele teve que entregar currículo e tal. Ainda bem que ele não foi chamado, cara. Ainda bem que sua saúde mental tá em dia ainda. Porque, né, eu era totalmente cabaço pro mercado de trabalho, então eu com certeza ia me lascar sendo um repositor ali, então ainda bem que não me chamaram. Mas enfim, Não só repositor, né? Convenhamos, é tudo e mais um pouco. voltando pro início desse trabalho, era em uma unidade bem grande, que é em um bairro próximo aqui de casa, e a escala seria a seguinte, a famosa 6x1, né, de segunda a sábado, e o horário seria das 11 às 8 da noite, e de sábado das 10 às 19. E o Bom, primeiro dia, como foi? opa. Basicamente foi um dia de teste, né, pra entender como Eu trabalhava das 7 às 7, ainda passava pra ganhar a mesma merda. funciona ali a rotina, e eu vou descrever em detalhes ali mais ou menos, porque basicamente os outros dias só se repetem a partir disso. Bom, assim que eu cheguei, eu tinha que esperar um rapaz lá que era o responsável, né, que é o Gilson. Eu cheguei e falei com as caixas, elas Gilson, falaram pra eu esperar lá na salinha do almoço. E, cara, o Gilson foi uma quebra de expectativa. nomezão de tiozão, né, velho? Tio que comparece ao churrasco, ao aniversário de alguém. Gilson. Gilson, quando eu escuto a palavra Gilson, me vê um cara de 40 e poucos anos, caminhoneiro,
Já viveu muita coisa, quase derrubou o caminhão. Porque no momento que ele chegou, mano, eu imagino um cara gordão, assim, cara de mal, casca grossa. Só que, velho, na hora que Caralho, ele ele é abriu a gordão boca, mesmo, só faltou derrubar o caminhão na estrada. mano, acabou ali, velho. Porque ele tinha um jeito muito gay, mano. Muito gay, Ixi, eu já sei como é que vai finalizar isso aqui. Ele vai dar pra tu, ou tu vai dar pra ele, é um dos dois. tá ligado? Só que o pior é que eu só fui descobrir um tempo depois que ele não era gay, mano. Ele só tinha esse jeito peculiar, tá ligado? Um cara, tipo, totalmente cara fechada. Só quando você vai falar com ele, ele é meio. E ele não era gay, tá ligado? Ele era casado. Enfim, guarde na sua memória o tal Casado com um gay. do Gilson, porque ele vai ser importante depois. E bom, conversei brevemente com ele ali, ele me passou a primeira tarefa do dia, explicou como funcionava. A primeira tarefa seria limpar a prateleira inteira de um corredor de ração, né, de saco de ração, tem uns saquinhos menores ali de 1 quilo, 2 quilos, e, bom, deixar nos trinques ali, né, ele me deu um espanadorzinho e um carrinho pra ir arrumando as rações e limpando. E, cara, até aí beleza, só que um agravante dessa situação é que eu tenho rinite. Rinite alérgica. É uma Coisa assim merda. que Eu tenho rinite, eu sei como é que é uma desgraça, mano. Porra, eu não consigo respirar poeira. Respirar poeira é foda. Eu não consigo chegar perto de poeira. Sei lá, tá varrendo uma casa suja. Aí sobe aquela poeira, eu não consigo ficar porque meu nariz vai começar a coçar. Eu não consigo ficar perto de mecânica, essas porra, porque tem cheiro de borracha. E quando exala cheiro no ambiente, meu nariz também começa a coçar. Deixa eu ver que eu não consigo mais. E o frio? Quando é tempo de frio, a rinite ataca também. Mas é por causa do clima e tal. Mas esses dois anteriores é muito ruim, cara. É muito ruim. tem um cheiro mais forte, então eu vivia espirrando, É uma mesmo usando merda, mano. máscara para trabalhar. Ah, e farinha também. Farinha, essas coisas assim. Eu trabalhava também no mercado pesando farinha de 1 quilo e tal. E era muito ruim. Eu tinha que levar uma máscara. Tá? Então era um pouco ruim, mas mesmo assim eu consegui manter de boa. Entreguei o serviço ali, limpei rapidão as prateleiras. E bom, na minha Show. cabeça era aquilo, né? Pô, legal, já tem. Como na época ali tinha até acho que 4 ou 5 funcionários, eu pensei, pô, vou ficar mais na parte da limpeza, organização, né? Carregar saco de ração, carregar a compra dos clientes, né? Tá ótimo, show de bola, não quero ter que interagir, sou introvertido, não quero ter que falar com ninguém. Só que aí chega a notícia de que a Caralho. vida não é tão fácil assim. Eu ia É, não, ter meu que atender parceiro. os clientes sim. E já no Puta. primeiro dia, depois que eu terminei de limpar as prateleiras, eles falaram, pô, os clientes estão chegando aí, só ficar ali na frente, dar um boa tarde, né? Pergunta no que eu posso te ajudar e ele vai falar, tá ligado? E realmente era só isso. 90% dos clientes chegavam, queriam uma ração específica ou queriam um produto específico, você guiava eles ali até eles pegarem. É foda quando alguém pede alguma coisa e você não sabe. É foda isso, cara. Teve uma vez que. Pronto, eu tava passando assim no corredor do mercado e eu tinha que pesar uma ração pra uma cliente. Eu não sabia mexer na balança, porque tem que pesar e colocar o preço. Eu não sabia fazer isso. Aí ficou acho que uns 3 a 5 minutos só nessa putaria de eu caçando alguém que tava lá, ficava lá perto das ações pra conseguir pesar. Eu não sabia fazer isso. E o foda é que em mercado pouca gente te auxilia, né? Te dá aquele empurrãozinho pra você começar mesmo. Pouca gente faz isso. E não tinha ninguém lá no momento. Ou se eles já conhecessem, eles só queriam a ração pesada. E raramente tinha os clientes que não sabiam de nada e você tinha que dar uma aula para eles, né, sobre os produtos, qual que é o melhor, qual que é o pior, de acordo com a raça do cachorro e blá blá blá. Esses eram até legais de você atender, só que no começo é horrível, né, porque você não sabe nada, então você tinha sempre que ficar tirando dúvida com um atendente mais experiente. Enfim, o primeiro mês ali de atendimento foi horrível, né, porque eu justamente não sabia nada, eu não gostava de ter que interagir com as pessoas e o pior disso é que eu sou uma pessoa que sei falar bem, eu sei me apresentar, eu sei ter um diálogo, mas eu não gosto, velho. Eu detestava mais que hoje. Hoje eu até melhorei. Hoje eu não consigo falar bem e não gosto de falar com gente. É basicamente isso. Tu tem alguma coisa, eu não tenho nada. E gosto de conversar, mas antigamente eu detestava, cara. Eu evitava a qualquer custo. Mas eu tive que botar cara, né? Porque era É, o meu trabalho ali, não teve muito como fugir. Então, com o tempo, fui melhorando, fui, né? Sendo mais simpático com os clientes, mas até que era de boa, porque a maioria só chegava ali, pedia pra pesar a ração pra eles e ir pro caixa e já era. E bom, sobre o trabalho em si ali, a gente tinha uma coisa que eu até achava bom, que era 1 hora e meia de almoço. porra, 1 hora e meia de almoço, cara. Que trabalho é esse, mano? Aqui era só 1 hora, velho. Quando eu trabalhava era só 1 hora de almoço.
Almoçava, assistia, sei lá, uns 2 episódios de algum anime. Eu chegava em casa, botava meu almoço. Aí, assim que eu terminava, eu ia pro banheiro cagar, né? Porque se você dá aquela cagada pós almoço, é muito bom. Mas caralho, uma hora e meia de almoço, velho. Puta merda. Que eu tava vendo na época, e dava até tempo de tirar um cochilo. Então, uma hora e meia, Puta até que que dava pariu, pra mano. descansar legal. E na rotina ali do dia a dia, o meu horário favorito era 6 horas. Por quê? 6 horas era o horário que eu ia comprar pão. A loja, ela sempre liberava, sei lá, 10, 15 conto pra um dos funcionários ir lá no mercado que tinha do lado pra comprar pão pra gente poder tomar café. Lugar privilegiado do caralho. Lá onde eu trabalhava, você tinha que se fuder pra conseguir alguma coisa pra comer. Então, tem que pegar assim, sem ninguém ver, ou sem as câmeras perceber. Tinha que trazer dinheiro de casa. Lugar privilegiado do caralho. Onde eu trabalhava era um inferno praticamente. Era um purgatório. Precisava quem ia comprar o pão, mas com o tempo fui gostando de ir porque era um momento que eu me desconectava ali da loja, né? Então dava 6 em ponto, eu Era bom, já, era já bom. pegava o dinheiro no caixa, ia caminhando até o mercado, que eram 5 minutinhos de distância ali, comprava pão pra galera, pegava fila e voltava pro mercado. A gente revezava pra tomar o café também. Então a gente subia as escadas lá, que era o local que a Também tem o gente almoçava, revezamento. sempre tinha café, então a gente só comia o pão ali por 10 minutinhos, essa era a regra, era 10 minutos pra cada, e a gente já voltava pra revezar com quem tava lá embaixo. E assim, tinha um único problema. Tinha 2 turnos, né? O pessoal que entrava às 8 ou às 9 e a gente que entrava. Também o cara que vai tentar fazer um mortal assim é burro, né, cara? Tinha 2 turnos, né? O Olha pessoal que isso. entrava às 8 ou às 9 e Olha. a gente que entrava às 11. E esse pessoal que entrava mais cedo, eles saíam mais cedo também. Então, depois das 5 ou das 6, ficava somente eu e mais 2 pessoas. No caso, mais um atendente e uma caixa, que sempre precisava ter uma caixa ali. E, assim, na sua maioria era até tranquilo, só que, cara, tinha dias que era um inferno. Porque sempre depois das 6 da tarde, que é o horário que o pessoal tá saindo do trabalho, enchia de gente na loja, cara. E tinha dias específicos que era pior ainda. Por exemplo, quarta e sexta-feira era o dia que mais enchia de gente. Não sei porquê, mas era o dia que o pessoal mais ia lá comprar. Onde eu trabalhei era na terça e na quinta. Na sexta também, porque sexta é. Como que eu moro numa cidade bem pequena de Pernambuco, né? Chega muita gente aqui do sítio pra fazer feira. Aí tem meio que uma feira assim que vende verdura e tal. E quando tem essa feira, parece que todo mundo do sítio vai pro mercado que eu trabalhava pra comprar as coisas. Sério mesmo, velho. Era muita gente, era corrido pra caralho. Era só 3 pessoas. E aí imagina que deu 6 horas, deu a hora do café. Aí uma pessoa sobe e fica só 2 na loja. E às vezes, cara, vinha tipo 5, 6, 8 clientes de uma vez e a gente não dava conta. E Lá às vezes também era era um cliente assim. que ele queria saber informação de não sei o que, não sei o que lá. Era cliente que queria só ração, cliente que queria fralda de cachorro. E, cara, às vezes você ficava meio doido de ter que atender um, correr pro outro, ir pro Nossa, caixa, era. porque a gente tinha que passar no caixa também, quando a caixa tava tomando café. Então às vezes era meio loucura, mas no geral era até tranquilo. Teve um dia, inclusive, que eu fui comprar o pão e, cara, demorou acho que uns 25 minutos lá, porque o mercado tava lotado também nesse horário. Quando eu voltei, a loja tava com umas 12 pessoas. O pessoal que ficou lá tava ficando maluco também, porque eles não estavam dando conta. E quem fica bravo também nessa situação são os clientes, né? Porque, pô, o cliente entra na loja e não tem gente o suficiente pra atender, é uma merda também, né? E aí você sente o julgamento, né? Deles olhando no fundo da sua alma, assim, tipo, irmão, me atende logo, quero ir embora. Eu também, né? Eu quero te atender logo pra você ir embora, que tem muita gente pra atender. Enfim, e sobre a experiência de estar lá nesse ambiente com esse pessoal, no começo foi bem legal, porque esses 2 colegas que ficavam no meu horário, eles eram muito gente boas. Tinha a Caixa, que ela já tava lá fazia acho que 2 ou 3 anos, e ela era uma tia super de boa. E tinha um outro cara que ele entrou junto comigo, só que ele já tinha experiência em outro pet. Ele morava aqui perto de casa, inclusive, eu fiquei um tempo indo de carona com ele, o que me ajudou bastante. O bom desses trabalhos assim, que tem muita gente trabalhando, é que você conhece várias pessoas legais, né? Você conhece filha da puta, mas tem pessoas que são bem legais. Ele ajuda e tal. É difícil ter, mas tem umas pessoas que ajudam. Basicamente tudo que eu precisava saber para conseguir fazer bem o meu trabalho, né? Para conseguir atender, passar as informações certas pro cliente. Então, esses 2 foram bem essenciais ali para eu ter uma vida mais fácil nesse trabalho. Só que em contraponto, as outras pessoas que tinham lá não eram tão legais assim. O Gilson mesmo, que foi o É que eu aquilo que eu comentei no falei, ó. começo, cara, ele era puxa-saco do gerente. Tipo, ele não podia ver o gerente, que ele já ia correndo babando atrás dele para contar absolutamente tudo e falar: não, pode deixar que eu tô no controle, eu vou botar as rédeas aqui.
Todo lugar tem os famosos baba-ovo, né, velho? Todo lugar tem, todo lugar, todo lugar. Que puxa o saco do patrão, do gerente, dos caralho, fala tudo. Porra, onde eu trabalhava tinha uns 3 a 5 mais ou menos. Aqui. Só que é engraçado, porque quando eu entrei lá, eu achava que ele era gerente ou supervisor, alguma coisa assim, porque ele passava muito esse ar de ser o responsável do negócio, de querer mandar em tudo. Mas só eu descobri só depois que não, ele era atendente igual a gente. Ele só era responsável por abrir e fechar a loja e passar a situação ali pro gerente quando ele não tava. Só que ele se achava o próprio gerente, mano. Então ele queria dar ordem, ele queria saber de tudo. Mano, ele era uma pecinha especial, tá ligado? Ele fazia umas intrigas entre o pessoal, fofoca, tá ligado? Enquanto isso, eu e o outro cara que tinha acabado de entrar, a gente, mano, só queria trampar, ficar de boa, tá ligado? E você entrar num lugar que já tem essas tretinhas de fofoquinha entre funcionário e um outro é uma merda, né? Porque você, sem querer, acaba entrando nesse fogo cruzado também. E, inclusive, uma treta que aconteceu por causa desse Gilson foi que esse outro rapaz que entrou comigo, ele não gostava nada dele. Por quê? Esse rapaz, por ele já ter experiência em outro pet, ele já era mais, assim, envolto dos assuntos, né? Do que acontecia, do que Como dizia, o cara era mais desenrolado. Já dizia aqui na minha região, o cara é mais desenrolado. podia fazer, do que não podia fazer, né? E o gerente acabou gostando muito dele, né? Porque ele tomava frente das coisas que ele pedia, fazia muito bem, então assim, ele era bem recompensado pelo trabalho que ele fazia bem, né? Então acabou que o gerente deu umas responsabilidades a mais pra ele e o Gilson, ele ficou louco, né? Porque pro Gilson o gerente era só dele, era o bebê dele. A gente até brincava que ele era apaixonado pelo gerente, cara, porque ele não podia ouvir o nome dele e, cara, por causa Puta que pariu, mano. tipo, entre aspas, ciúmes do Gilson com esse cara que entrou comigo, teve um dia específico que eles discutiram por alguma coisa lá da loja. E nesse mesmo dia, o Gilson, ele sempre, na hora do almoço dele, ele sempre ia pra garagem lá do estabelecimento. E quem guardava o carro dele na garagem era esse cara que entrou comigo. E o horário de almoço era diferente. Então, teve um dia em específico que, no horário do almoço do Gilson, ele supostamente furou o pneu do carro desse cara que entrou comigo. E aí, na hora do almoço, o cara que entrou comigo, ele tava, assim, meio suspeitando, né? Porque o cara, ele ficou entrando e saindo na garagem, aparentemente, tipo, mais de uma vez. E ele foi lá ver e o pneu dele tava murcho. E aí ele subiu na hora do almoço e foi bater boca com ele, mano. E aí foi meio suspeito, porque no mesmo dia que os caras treta, o pneu do outro aparece furado, assim, subiu um ar de suspeita. E a gente sabia que foi ele, mas a gente não tinha provas, né? Inclusive porque não tinha câmera lá. Caralho, que lugar é esse que não tem câmera, velho? Lá onde eu trabalhava tinha câmera que só o caralho, mano. Onde você andava tinha câmera. Gostava Até no, né? dele. E um tempo depois ele até acabou saindo da unidade, foi trabalhar em outra, mas ainda assim rolava umas tretinhas por causa que tinha uma troca entre unidades de produto, de buscar produto de lá e, enfim, é um assunto extenso aí, mas é curioso. E bom, contando assim, parece que eu fiquei muito tempo lá nesse trabalho, mas não. Eu fiquei somente 4 meses lá dentro porque eu consegui uma proposta melhor em outro trabalho, que foi numa fábrica de tintas e esse trabalho foi o que eu mais fiquei tempo, eu fiquei 2 anos e meio lá dentro. E não tinha nem Olha, comparação em questão de benefício, porque o salário era bem maior, tinha convênio, tinha PLR, né, que é a participação de lucros da empresa, que dava, assim, uns 3 salários, então, cara, não tinha nem comparação em questão. mano, Então, eu não pensei 2 vezes, né, quando eu passei na entrevista, e aí eu posso dar mais olha. detalhes sobre esse outro trabalho em outro vídeo. E na época que eu passei na entrevista para esse outro trabalho, eu fui sincero e conversei com o gerente da minha loja, né, falei que tinha conseguido uma oportunidade melhor e que eu era grato pelo tempo que eu fiquei lá nesse trabalho. E ele falou que ele super entende que sempre que uma pessoa que passa lá consegue uma oportunidade melhor, eles nunca vão barrar, então foi bom assim no final das contas, porque foi um lugar que eu aprendi bastante ali, principalmente a lidar com o público, que eu acho que para quem nunca trabalhou é um mal necessário, você tem que saber lidar com pessoas É, ruins, pessoas boas. por mais que seja difícil, chato lidar com o cliente, pessoas e tals, no final do dia você é recompensado, né? No final da noite, no final da semana, no final do mês você é recompensado. Então você meio que se sente na obrigação de conversar. Porque tem pessoas educadas, tem pessoas extremamente mal educadas, que você dá um boa tarde, assim, alto e claro, e a pessoa, ela nem olha na sua cara, ela só fala o que ela quer e pede pra você pegar. Então é isso, comenta aí qual foi a experiência de vocês com o mercado de trabalho, qual foi a experiência de vocês no primeiro emprego, se você se identificou com alguma coisa. E obrigado. Tchau. É nóis, mano. Videozinho da hora, né, velho?
Aconteceu um bagulho comigo no meu trabalho antigo. Deixa eu me espreguiçar aqui. Era uma sexta-feira, o mercado tava lotado, cheio de coisa pra fazer, dos caralho. Aí me entregaram uma nota pra eu separar, né? Nota é meio que uma feira. Pega coca, pega açúcar, essas coisas, né? Meio que uma nota mesmo. Aí eu peguei a nota e fui separar as coisas. Passei perto da negócio de ração e tinha uma cliente lá pedindo ração, só que eu não tinha escutado. Era tanta coisa na cabeça pra fazer que eu não tinha escutado. Passei assim, despercebido, né? Aí eu fui lá pegar umas coca que tava na nota pra botar no carrinho, pra colocar lá na frente do mercado. E chegou essa vagabunda, cliente, né? Olhou pra mim e falou: Você não ouviu não eu chamando você? Na ignorância. Eu tô falando aqui calma, mas foi na ignorância. Aí eu, porra. Eu falei bem na cara dela, eu não escutei não, minha senhora. Eu tava separando uma nota. Falei bem alto mesmo, pra ela escutar. Pô, se fuder, mó educada do caralho, mano. Cheio de coisa na cabeça, ver uma puta dessa e enche o saco do cara. Ficou calada e chegou outra pessoa lá e atendeu ela. Eu tô falando assim de boa, mas eu falei com um tom um pouco mais alto pra ela entender que o mundo não gira em torno do que ela quer. Tem os outros também. I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying